Primeiro, houve as críticas ferozes por causa das denúncias de Lula do morticínio na faixa de Gaza. E logo em seguida, a não condenação, a inabilitação da candidata presidencial de extrema-direita na Venezuela. Depois houve aquele estardalhaço por causa das pesquisas que deram uma queda de apenas 2% na popularidade do presidente, o que é absolutamente natural no governo no segundo ano de seu mandato. E, finalmente, e talvez por causa disso tudo, veio o ataque demolidor à Petrobras, que cometeu o grave crime contra os acionistas minoritários, que não são assim tão coitadinhos como parece. Mas vamos ao nó da questão, e identificar a razão pela qual há tanta insatisfação contra o governo Lula, principalmente aqui por causa dessa notícia de O Globo. Analistas dizem o que esperar da Petrobras após a maior queda das ações desde 2021. Bancos reduzem recomendação para o papel. Veja o impacto na mudança dos dividendos. O que fez o Lula? O Lula recomendou à Petrobras, principalmente aqueles diretores ligados ao governo, que desistissem de dar mais uma vez aqueles dividendos extraordinários que fazia da Petrobras a maior pagadora, empresa pagadora no mundo inteiro, a aqueles investidores, que são chamados acionistas minoritários, mas que não são assim tão coitadinhos como parece. São grandes fundos de investimento e principalmente aqueles fundos abutres que vivem da miséria e da exploração das dívidas dos países emergentes. Então vamos aqui, nessa notícia da Petrobras. A Petrobras viu suas ações despencarem no maior queda desde 2021. Ora, 2021, lembram-se de quem era o governo, não era o Lula. Raciocinemos. E seu valor de mercado encolheu em 55,3 bilhões depois que o conselho da companhia decidiu não pagar dividendos extraordinários. Que obrigação tem a Petrobras com aquela turma lá que vive da miséria alheia e principalmente dos países emergentes? O debate sobre a fatia dos ganhos compartilhada com os investidores causou um racha no conselho de administração da estatal, mas prevaleceu a posição de conselheiros ligados ao governo, a maioria do colegiado, a favor de reter os recursos em uma reserva de remuneração de capital que frustrou os investidores. Agora, por que foi feito isso? Não foi por causa de raiva do presidente contra aqueles fundos abutres ou aqueles investidores que se dizem minoritários. Não. É porque a Petrobras decidiu focar na construção e na implementação das refinarias, em vez de vender refinarias a rodo, como ocorreu nos governos passados. O governo se concentrou justamente em começar pelo fortalecimento daquela refinaria Abreu e Lima de Pernambuco. Por quê? Porque dentro de um ano, ou menos que isso, a refinaria poderá produzir mais 100 mil, pelo menos, mais 100 mil barris de gasolina processada. Porque o que querem, na verdade, é que o Brasil não mais processe sua gasolina mais, para que seja obrigado a importar. E aí onde está o aumento, e principalmente as pressões para aumentar desbragadamente os preços da gasolina e do óleo diesel.
Então a gente vai mais na frente. No pior momento do pregão, as ações da Petrobras recuaram 13%. Ao longo do dia, a queda foi atenuada. Olha aqui o detalhe. Mas voltaram a cair com mais intensidade após a agência Reuters. Quem é a agência Reuters, né? Aquela grande agência dos oligopólios, né? Principalmente do petróleo, noticiar a decisão do Conselho de Administração teria partido do presidente Lula, que já defendeu diversas vezes que a petroleira reduzisse a remuneração aos acionistas para ampliar investimentos, que é justamente isso, né? Essas áreas de refinaria e também de pesquisa, que a Petrobras, e na exploração ainda maior de petróleo, né? Bom, no fim do dia, os papéis preferenciais da estatal, sem direito a voto, recuaram 10,37%. Agora vejamos esse outro detalhe que está lá no fim do material de O Globo. A Petrobras, que teve lucro de 124,6 bilhões no ano passado, o segundo maior da história da empresa, mas um tombo de 33,8% em relação ao ano anterior, também anunciou que pagará um volume menor de dividendos. O total previsto referente a 2023 ficou em 72,4 bilhões, o que significa cair 1/3 em relação ao ano anterior. Só que o Globo não dá a versão do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, que deu diversas entrevistas, mas que não teve ali o seu ponto de vista ou a posição oficial da empresa bem explicada. E nós fomos buscar no site 247, Brasil 247, o pronunciamento do presidente da Petrobras. Estamos apresentando o segundo melhor resultado da história da Petrobras. Com um detalhe: sem vender refinaria, sem vender gasoduto, sem vender ativos estratégicos, com Brent menor em 18% em relação ao resultado que está sendo colocado como referência, que é um resultado excepcionalizado por condições que levavam a empresa ao cadafalso, a sua venda, a sua destruição. A gente não pode achar que isso aqui é ruim, de maneira nenhuma. Isso aqui não é um vice-campeonato. O presidente da Petrobras se refere à conspiração, não é, que estava ali presente em todos os governos, inclusive o último governo do Bolsonaro, né, que incluiu a Petrobras no processo de desestatização, ou seja, a venda absoluta da companhia, porque tinham vendido algumas partes da empresa estatal, né? Principalmente aquela BR distribuidora, os gasodutos e uma série de outras vantagens que a Petrobras tinha para justamente fazer com que não apenas o país tivesse soberania sobre os preços, mas principalmente que tivesse garantido o seu consumo de petróleo e de gasolina e diesel principalmente. Isso aqui é o resultado real desta máquina rodando como ela tem que rodar, sem vender peça, sem maltratar ninguém. É o maior lucro das empresas brasileiras abertas. É o terceiro maior das empresas globais de petróleo, as nossas congêneres. 13 recordes operacionais foram batidos nesse ano da nossa gestão, na exploração e produção, no gás e energia, no refino e processamento de gás, na logística, nas patentes e na engenharia. 13 recordes e contando. Reduzimos a dívida em 6 bilhões de reais. Então, pessoal, em relação aos dividendos, por exemplo, é um total de 72,4 bilhões que vai ser distribuído no ano 23, relativos ao ano 23. É bom. E isso que vai ser colocado em reserva é reserva para pagamento de dividendos. Esses números mostram que a gente está no caminho certo, está construindo uma Petrobras cada vez mais sólida, que gera valor para a sociedade
E nós estamos nos preparando também para enfrentar com responsabilidade inúmeros desafios, inclusive alguns desconhecidos, desse mundo em transição. Aqui está, então, o presidente da Petrobras contando tudo isso, né? E agora, no restante do governo? O que fez o governo, né? Recentemente houve o anúncio do aumento da arrecadação. 80 bilhões de reais de superávit. A própria mídia reconheceu que o governo está indo muito bem, está administrando muito bem, principalmente quando há esses dados concretos da economia, não é? Que vem mais. Houve nesse primeiro bimestre, que corresponde aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, um aumento de 36% nas exportações. Aumento real de salário de 8%. E com o desemprego baixando a olhos vistos. Apesar de tudo isso, é feito no estardalhaço para dizer que o presidente está com sua popularidade em queda. O que, na realidade, é também uma ficção não científica, mas uma ficção que a gente bem conhece, que é aquela chamada ficção midiática, que a gente sabe, se o governo não tiver cuidado, acaba virando verdade.